Nosso estudo de hoje está na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. E Emmanuel comenta na lição 130 do livro Vinha de Luz, amai-vos. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomendo a palavra divina, amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todo o glorioso caminho de ascensão. Quando a gente para estudar o livro dos Espíritos, tem um momento que é perguntado como é que é a caridade segundo entendia Jesus. E a resposta que os Espíritos dão é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando você vai falar de benevolência para com todos, ele está estabelecendo que se houver de nossa parte qualquer preconceito com relação a qualquer pessoa que seja aqui no mundo, a gente vai estar faltando com a caridade, vai estar faltando com o amor. A gente falou da caridade porque a gente sabe que a palavra, lá no aramaico, no hebraico, a mesma palavra que era utilizada, foi traduzida pelo amor, também é utilizada também como caridade, né? Então, o texto do Emmanuel, ele vem falar para a gente, olha, o amai-vos uns aos outros não determina seleções, eu não tenho que selecionar coisa nenhuma, nem conveniências, nem condições, nem desfavorecer os infelizes, fracos, privilégios, né? O que ele coloca para a gente? Ele coloca para a gente que a gente, quanto mais próxima da infância do espírito, mais a gente ainda não aprendeu a desenvolver o amor. Então é natural que a gente se prenda aos nossos círculos ainda de egoísmo mesmo, nossos círculos de, vamos colocar assim, de conveniência mais próxima. Então a gente vai aprender a amar somente aqueles que são da nossa família e com o tempo aqueles que moram na mesma rua que a gente, ou aqueles que são da mesma cidade, ou que são do mesmo estado, ou que são do mesmo país, né? Ou então, e assim vai, ao longo de muitas encarnações, muitas experiências, a gente vai ampliando esse conceito e daqui a pouco a gente começa a chegar à conclusão de que a gente vai aprendendo a desenvolver o amor primeiro nos círculos que a gente convive. E os círculos mais próximos acabam sendo o familiar e o social. E a gente convir que em relação à diversidade que existe nesse planeta, o nosso círculo social ele é bem limitado. Ele está restrito aqui, circunscrito ainda naqueles que estão mais próximos das nossas zonas de atuação hoje. Mas já vem estabelecendo para a gente, a família é uma só e é universal, não é só, nem é do planeta Terra que a gente vive aqui não, é universal, porque quando a gente começa a estudar a doutrina do espírito, uma coisa maravilhosa que eles trazem para a gente é que existe Deus, espírito e matéria. Tudo que tem inteligência no universo é espírito, tudo foi criado por Deus. Se a fonte é uma só, significa que todos nós somos irmãos em qualquer lugar. Mas aqui, vivendo aqui nesse mundo material ainda, na condição ainda evolutiva que a gente se encontra, a gente estabelece fronteiras, e a primeira fronteira que a gente costuma estabelecer é a fronteira da árvore genealógica e consanguínea. É a primeira fronteira. É por isso que quanto mais você vai no passado, você vai ver que a preocupação do judeu em manter a raça pura, não querer misturar com outras raças, né? Acredito até que um dos primeiros que tenha quebrado essa regra foi o romano, porque o romano ele falava nasceu em qualquer lugar do mundo, tem sangue romano, é romano também. E isso foi até herdado pela Itália hoje, que a Itália, quem é filho de italiano consegue ter dupla nacionalidade. Eu consigo ser brasileiro e provar que o meu avô, bisavô, tataravô, só ter os documentos certinho, te leva lá, eles reconhecem a nacionalidade e reconhecem os direitos pra gente. Mas a gente vê que quanto mais você vai para o primitivo, mais você vai encontrar aquela preocupação com pureza da raça. Desenvolver o amor só entre aqueles que são os seus. E a gente vai vivendo, e daqui a pouco estende para o ciclo religioso,
né? Começa a conhecer outras pessoas. A gente nos dias de hoje, né, o jovem, a criança, daqui a pouco está começando a desenvolver o amor pelos coleguinhas da escola, pelas professoras, já saiu do seu círculo que é muito individual. Se está realmente acompanhando, fazendo um acompanhamento desde cedo no campo religioso, também aprende com outros coleguinhas e com as tias de evangelização, de escola dominical, das diversas religiões que tem por aí. Mas é um processo que o fim dele, o objetivo maior é que a gente consiga desenvolver esse amor, esse respeito, esse conceito de caridade por qualquer pessoa. E quando fala qualquer pessoa, gente, é qualquer pessoa mesmo. Durante algum tempo me incomodava muito eu ver alguns companheiros falando assim: você já passou ali na Avenida Brasil? Quando você vai passar na Avenida Brasil, você vê os cracudos ali. Eu falei: cracudo, quem é o cracudo? Cracudo é a pessoa que está viciada numa droga e que é um irmão nosso, que está na rua nesse momento, está morando na rua. Então aquilo para mim me agredia um pouco. Eu falei: não, peraí, eu podia estar vivendo aquela prova ali. Eu não sei se as circunstâncias da vida tivessem me colocado no mesmo quadro em que esteve aquele irmão ali, eu poderia estar vivendo a mesma situação. Então é bom a gente começar, né? Uma outra coisa que me marcou muito, uma vez eu estava indo na Tijuca para assistir uma reunião que ia tratar sobre o Chico Xavier e de repente vi uma mãe com um filho, moradora de rua, né? Com um filho dentro de uma caixa de papelão. E eu falei: eu podia ser aquele filho ali dentro da caixa de papelão. Quando a gente consegue trazer para dentro da gente, do ponto de vista de psicologia, o conceito de transferência, de empatia, de se colocar mesmo no lugar daquela pessoa, a gente consegue imaginar o que aquela pessoa está passando e começa a pensar no que eu queria que acontecesse comigo se eu estivesse vivendo aquela situação que aquela pessoa está passando. Isso é um processo que vai chamar de transferência. Até a psicologia moderna hoje trabalha esse conceito, que quantos mais a gente, enquanto educador, enquanto pais, a gente trouxer para os nossos filhos essa a responsabilidade de se colocar no lugar das pessoas, quanto mais cedo ele tiver acesso a uma pessoa idosa que não está conseguindo mais fazer as coisas que fazia durante a mocidade, quanto mais cedo ele for colocado em contato com um morador de rua para ver a situação que ele passa, com as pessoas que estão doentes, né, com as pessoas que são mais discriminadas possível, porque se a gente ainda vê nos dias de hoje alguns descasos, às vezes até alguns crimes bárbaros, hediondos acontecendo contra prostitutas, contra índio, como aconteceu, né, em Brasília, e que comoveu o Brasil todo, é porque a gente não conseguiu ainda se colocar na posição de transferência. O dia que a gente conseguir colocar a posição de transferência, a gente vai conseguir entender de maneira mais ampla esse conceito de amor. Então, a lição de hoje, o final fala: a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Não é nenhum nem outro. E a gente, sempre que quiser qualquer referência, a referência maior para a gente acaba sendo o exemplo de Jesus mesmo, porque Jesus, ele em momento nenhum, ele se afastou de ninguém. Não tem vez para exclusão na história de Cristo. O Cristo estava o tempo todo pegando aqueles que estavam marginalizados para procurar trazer para o centro. Ele afirmava várias vezes: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Ele procurava aquele grupo que, quanto mais discriminação aquele grupo sofresse, era o grupo que Jesus ia na direção. Então, gente, se a gente quer realmente aprender esse conceito de amor e colocar esse conceito de amor na prática, é a gente começar a pegar esse finalzinho que, pelo menos, aproximemos-nos dos piores para ajudar, né? Porque amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho da ascensão. É a gente começar a procurar aqueles que estão separados e isolados, marginalizados, e procurar trazer para o centro. Aliás, vamos colocar aqui uma afirmativa, né? Todo episódio que a gente acompanha de violência urbana está cercado de pessoas que tiveram portas fechadas, tiveram muita dificuldade de se firmar enquanto ser humano e que acabaram desforrando em cima da sociedade. O dia que a gente começar a subir as favelas, tomar medo, perder o medo mesmo de entrar em determinados lugares, encontrar os nossos irmãos ali, estender a mão para eles mesmo, a gente vai perder o medo e a gente vai entender que nós somos todos uma grande família e assim a gente vai conseguir caminhar para frente, para o alto com Jesus. Esse estudo, ele tem muita coisa para ser dito em tão pouco tempo.
Mas a gente roga a Jesus que possa estar nos amparando hoje e sempre.